Você sabia que a memória não é algo único? Ela é complexa, dinâmica e pode ser dividida em diferentes tipos. No último Bizu da Mente, nós exploramos as memórias imediata, do curto prazo e de longo prazo. Mas adivinha só, a memória de longo prazo tem duas facetas fascinantes que você precisa conhecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos destrinchar as diferenças entre memória explícita e memória implícita e mostrar como elas influenciam a sua vida de maneiras que você nem imagina. A memória explícita é aquela que está ao nosso alcance consciente. É o tipo de memória que nós conseguimos trazer à tona quando nós queremos e mais, conseguimos expressá-la em palavras. Ela pode ser dividida em diferentes tipos, no caso, dois tipos. A memória episódica, que está relacionada a eventos pessoais, ou seja, as nossas experiências de vida, e são aquelas memórias que nós temos um contexto muito bem definido, como por exemplo a sua formatura, um dia especial da sua vida, ou então uma viagem inesquecível. Essas memórias estão ligadas a um local e a uma ocasião específica. 2. Memória semântica. Aqui nós estamos falando dos conhecimentos gerais que todos nós compartilhamos. São as informações sobre o mundo, como os fatos, conceitos e as informações educativas. Você quer um exemplo? Saber, por exemplo, que a Terra gira ao redor do Sol, ou então que Brasília é a capital do Brasil. A memória semântica não tem um contexto pessoal, mas são fundamentais para o nosso entendimento coletivo do mundo. Agora nós vamos falar de algo muito mais misterioso, que é a memória implícita. Ela é totalmente automática e reflexiva, ou seja, o aprendizado acontece sem que você precise pensar de forma consciente sobre ele. A memória implícita, ela se manifesta em ações e habilidades que nós desenvolvemos com o tempo e está diretamente ligada à experiência prática. Por exemplo, aprender a dirigir, no começo você pensa em cada movimento, mas depois, quando a habilidade já está instalada, você faz tudo sem nem perceber. Isso é memória implícita em ação. E o mais interessante é que existem vários tipos de memória implícita. Você quer conhecer? Então vamos lá. 1. Memória de procedimento, que é aquela quando você aprende a fazer algo, como tocar um instrumento, cozinhar, e depois você nem precisa mais pensar em cada passo para executar. 2. Memória de condicionamento clássico, que é aquela resposta automática que você tem a algum estímulo, como quando você sente fome ao ouvir o som do micro-ondas. 3. Memória de condicionamento operante, quando você repete algo porque foi recompensado ou porque então evitou uma punição. 4. Memória de aprendizagem não associativa, como é a adaptação que seu corpo faz a estímulos constantes, tipo se acostumar com o barulho da rua movimentada. E 5. Memória de pré-ativação, que é aquela relacionada a uma lembrança ou ideia que se torna mais acessível sem você perceber, só pelo simples fato de ser ativada por algo relacionado. Então, qual é a grande diferença entre essas duas memórias? A memória explícita é tudo aquilo que nós conseguimos lembrar conscientemente e expressar com palavras, enquanto a memória implícita é o aprendizado automático que acontece fora da nossa percepção consciente e nos permite executar tarefas sem esforço. Ambas são essenciais para o nosso funcionamento diário, mas se você entender como elas se intercalam, o seu aprendizado será muito mais rápido e muito mais eficiente. Curtiu esse conteúdo sobre as duas faces da memória? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos Bizus da Mente. Tem muita coisa interessante por vir e eu quero você aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Mentaliza Brasil!